palavra que está no meu coração está no livro de Êxodo, capítulo de número 3, que diz assim: Deus fala com Moisés no meio de uma sarça ardente. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe um anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e a sarça não se consumia. E apareceu o Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegas para cá, tira os teus sapatos, ou tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. O texto que eu acabei de ler está em Êxodo capítulo de número 3, eu li do verso 1 até o verso de número 5, mas na verdade ele é um contexto muito maior, abrange muito mais coisas. Eu li esses versículos para que a gente possa meditar um pouco nessa reflexão do encontro de Moisés que está tendo com o Senhor. Observe aqui que Moisés ele está tendo a incumbência de apacentar o rebanho do seu sogro, por nome de Jetro. E nesse período que Moisés sai para apacentar o rebanho do seu sogro Jetro, ele decide ir caminhar por trás do deserto. Moisés está caminhando, ele vai apacentar o rebanho de Jetro, e ele decide passar por trás do deserto. E nesse período que ele passa com seu rebanho por trás do deserto, ele vai ter um encontro com Deus ali na altura de Horebe. Ele vai observar uma sarça que se queima. Existe uma chama que consome uma sarça e a sarça não se queima, a sarça não se consome, na verdade. Ele percebe então que aquela sarça vai falar com ele. O próprio Senhor se apresenta a Moisés e diz: Moisés, Moisés. Ele vai virar e vai olhar para a sarça. Ao observar a sarça, o texto vai dizer que é o próprio anjo do Senhor que aparece em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Ele vai olhar, ele vai perceber que a sarça não se consumia. Deus se apresenta a Moisés e vai dizer: tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu pisa é santa. Tem algumas aplicações aqui nesse pequeno encontro de Moisés com o Senhor que vai ser muito pertinente para a nossa vida nessa manhã. A primeira está aqui quando o texto diz que ele está levando o rebanho para trás do deserto. Veja bem, Moisés está levando o rebanho para trás do deserto. Moisés pode não saber literalmente o que ele vai encontrar. Moisés pode não saber para onde ele está indo. Só que Deus sabe para onde está levando. Na verdade, quando Moisés foi parar no deserto, ele só estava ali e só vai ter esse encontro com o Senhor por causa das coisas que aconteceram lá atrás. Quem lembra da história de Moisés sabe que ele foi fugido para encontrar Deus no deserto. Ele foge de Faraó devido a ter matado um homem com medo da retaliação que iria sofrer dentro do Egito, dentro da vida de Faraó. Ele vai fugir. E ao fugir, ele vai se encontrar com Deus no deserto. Nesse texto que lemos, ele está apacentando o rebanho de Jetro. Ele decide passar por trás do deserto. Moisés pode não literalmente saber aonde ele está indo. Só que Deus sabe desde o início da história para onde estava levando. Deus sempre sabe para onde está nos levando. Às vezes nós perguntamos: Senhor, para onde estamos indo? Qual o caminho que nós estamos indo? Por que estamos aqui? Por que viemos parar aqui? Como Moisés, que havia matado um homem lá atrás e por causa do que aconteceu lá atrás fez ele parar no deserto para ter um encontro com Deus, de frente para a sarça. Às vezes existem coisas que acontecem na nossa vida que nós não entendemos,
que a gente não sabe nem para onde estamos indo, mas o Senhor vai nos conduzindo, vai nos levando. Ele está no controle da nossa vida e Ele permite que o deserto venha ser o instrumento de nos levar até Ele, até o encontro dEle. Porque o deserto vai levar Moisés a Deus. Eu repito isso. O deserto vai levar Moisés até o encontro com Deus. Da mesma forma como Deus permite que esse deserto te leve a Deus. Deus vai permitir que essa dor te leve a Deus. Às vezes Deus permite que esse sofrimento te leve a Deus. Às vezes o próprio Deus permite que esse processo te leve a Ele. Que essa crise, que essa lágrima, que esse sofrimento te leve ao Senhor. Você pode não saber para onde está indo. Você pode não saber o que Ele está fazendo. Às vezes você fala, nossa, mas fiz tanta coisa errada, aconteceu tanta coisa ruim, e Deus permitiu que todo esse mal lá na frente cooperasse para o seu bem. Porque se Moisés não passasse pelo processo de dor, de sair fugido do Egito, ele não se encontraria com Deus no meio da sarça. Às vezes existem coisas que Deus permitiu acontecer lá atrás, para que você se encontrasse com Deus lá na frente. Às vezes existem perdas que aconteceram lá atrás, para você se encontrar com Deus lá na frente. Às vezes existem processos que aconteceram lá atrás, para você se encontrar com Deus lá na frente. Às vezes existem desertos, guerras, sofrimentos, problemas que você passou lá atrás e que tudo isso iria te levar para se encontrar com Deus lá na frente. Você pode não perceber, como Moisés talvez não sabia nem por que ele estava caminhando pelas regiões. Só que Deus sabe para onde estava levando. Deus sempre sabe para onde está nos levando. Deus sempre sabe aonde nós vamos chegar. Deus nunca é pego de surpresa. Ele tem a onisciência, Ele sabe de todas as coisas. Nós não sabemos para onde estamos indo. Nós questionamos. Só que Deus sabe para onde o deserto está nos levando. Ele vai por trás do deserto. Ele está caminhando com o rebanho de Jetro. E o texto vai dizer aqui para nós que vai aparecer um anjo do Senhor no meio do fogo. Isso aqui é interessante. Porque o anjo que aparece para Moisés aparece no meio do fogo. Só que o fato do anjo aparecer no meio do fogo para Moisés não significa que ele só se apresenta no meio do fogo. Para essa história, precisamente, Deus se apresenta a Moisés no meio do fogo. Mas nem sempre Deus se apresenta no meio do fogo. Lembra da história de Elias? Quando ele estava na caverna? Veio um terremoto e não era Deus. Veio o fogo e não era Deus. Aí veio uma brisa suave. E era o próprio Deus falando com o profeta. Porque nem sempre Deus fala com fogo. Às vezes Deus fala através de uma brisa. Às vezes Deus fala através de uma situação. Às vezes Deus usa uma criança. Às vezes Deus usa o pai. Às vezes Deus usa a mãe. Às vezes Deus usa um vídeo. Às vezes Deus usa uma frase. Deus fala de várias formas. Por isso, não se prenda a uma forma. Sabe, às vezes nós somos muito metódicos para algumas coisas. E a gente fecha o nosso coração, achando que Deus, para falar, Ele tem que falar só de uma forma. Não, Deus se manifesta de várias formas, de acordo com o seu propósito. Em um momento na Bíblia, Deus se apresentou no meio da sarça. Em outros momentos, Deus se apresentou como uma pomba. Em outros momentos, Deus se apresentou como leão. Então, Deus fala de várias formas. Deus se manifesta de várias formas, de acordo com o seu propósito. O problema de você atribuir que Deus só fala somente no meio do fogo é que o seu coração se fecha para ouvir a voz de Deus de outras maneiras. Nem sempre Deus fala com fogo. Às vezes Deus fala na brisa. Nem sempre Deus fala no meio de uma brisa suave, como Ele falou com Elias. Às vezes Deus fala no fogo. Está vendo a importância de você entender como Deus é multiforme? Como Ele fala de várias formas.
Porque tem gente que fala, eu não recebo se a palavra vier dessa forma, porque eu não gosto de uma mensagem pentecostal, eu não gosto de uma mensagem tradicional. Não, você não tem que gostar do método de como Deus usa, você tem que olhar para o conteúdo que sai. Porque Deus fala de várias formas. Procure se atentar na maneira como Ele está falando com você. Porque se o teu coração se fechar por causa do método, você vai perder a oportunidade de ouvir a voz de Deus. Porque tem dia que Ele quer falar no fogo. Tem dia que Ele quer falar no meio das chamas. Ele quer agir diferente, Ele quer se manifestar diferente, mas tem dias que Ele fala com uma brisa suave, tranquila. E vai ser o próprio Deus falando com você, te dando a direção que você precisa, te dando o entendimento que você precisa, trazendo o discernimento que você precisa para as suas decisões. Deus se apresenta a Moisés no meio de um fogo. Era uma sarça que não se consumia. E eu acho isso fantástico. Porque Deus resolve se apresentar a Moisés no meio de uma sarça. O que é uma sarça? A sarça é um espinheiro, ou seja, uma planta que contém espinhos. Perceba, Deus resolve se apresentar a Moisés através dessa planta, um espinheiro, uma planta que possui espinhos. Isso é muito tremendo. Por quê? Porque o fato da planta ter espinhos não impediu de Deus queimar, se apresentar no meio dela. Aí quando eu li esse texto, Deus falou algo comigo muito tremendo. Deus disse que assim como Ele não excluiu a sarça, porque a sarça tinha espinho, e Ele resolveu usá-la para aquele propósito, os meus espinhos não impedem dele se manifestar dentro de mim. Os meus espinhos não impedem dele falar comigo. Cara, quando eu li isso no texto e Deus falou isso comigo, como essa palavra me alimentou. Por quê? Porque algumas pessoas deixam de se relacionar conosco por causa dos nossos espinhos, por causa das nossas diferenças, por causa dos espinhos que carregamos. Mas Ele não. Ele olha para os meus espinhos e mesmo assim Ele continua me amando. Ele olha para os meus espinhos e mesmo assim continua se relacionando comigo. Ele olha para a minha dor, Ele olha para o meu processo e mesmo assim continua querendo estar perto de mim. Que Deus é esse? Que mesmo sabendo que eu tenho espinhos, Ele escolheu se relacionar comigo. Que Deus é esse? Que mesmo sabendo que eu sou difícil, que eu sou uma pessoa que tenho espinhos, que eu sou uma pessoa com dificuldades, mesmo sabendo quem eu era, Ele decidiu me amar. E por causa de mim, Ele entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tivesse vida eterna. João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você entende isso? Que os seus espinhos não impedem Jesus de se manifestar em você. Que Deus te ama independente dos seus espinhos. Porque tem alguém que olha para você e diz assim, você não presta por causa dos seus espinhos. Você não presta porque você tem espinhos. Eu não vou me relacionar com você porque você tem muitos espinhos. Jesus olha para você e diz, ela pode ter espinho, mas eu a amo da mesma forma. Os seus espinhos não alteram o sentimento que Ele tem por você. Os seus espinhos não alteram o amor que Ele tem por você. Os seus espinhos não alteram o sentimento que Ele tem pela sua vida. Ele continua te amando, Ele continua querendo se manifestar dentro da sua vida. E glória a Deus por isso. Por quê? Porque os meus espinhos não alteram o sentimento que Ele tem por mim. Ele continua me amando, mesmo sabendo que eu tenho espinhos. Mesmo sabendo que eu tenho crises, mesmo sabendo que tem dias que eu acordo com pé esquerdo, mesmo sabendo que tem dias que eu sou difícil, mesmo sabendo que tem dias que as pessoas não conseguem nem conviver comigo porque nós temos espinhos e somos difíceis, mas Ele olha para nós e diz, quer saber? Eu entendo ela, eu entendo o coração dele,
as limitações, as crises, as fraquezas. Eu vou entrar nesse espinheiro e vou deixar com que a minha chama queime, se manifeste sobre ele, se manifeste realizando a minha graça, o meu poder sobre ele. Eu acho isso lindo, porque os meus espinhos não impedem ele se manifestar dentro de mim. Eu não estou dizendo aqui que Deus não vai se manifestar por causa dos meus pecados. Não, Deus separa a pessoa dos seus pecados. Deus me ama, independente daquilo que eu faço, independente daquilo que eu realize. O que eu estou dizendo é que a minha natureza, a minha personalidade, a minha vida, a minha pessoa, não altera o sentimento que ele tem por mim. Mesmo quando ele olha para mim e diz, ele tem erros, ele tem falhas, ele é pecador, mas eu vou derramar a minha graça, eu vou derramar o meu poder e vou arrancar as coisas ruins que estão nele e vou colocar coisas boas dentro dele. A minha graça vai fortalecê-lo em tempos de fraqueza e vou ajudá-lo a vencer os espinhos. Enquanto algumas pessoas nos afastam, enquanto algumas pessoas se afastam de nós por causa dos espinhos, Jesus se relaciona conosco e nos ajuda a vencer os espinhos da vida, as dificuldades da vida, as crises e os desertos da vida. Deus se apresenta no meio da sarça, Deus mostra a glória dele para Moisés. Aí o texto diz que Moisés se vira para ver a sarça. Isso aqui é interessante, porque Deus chama a atenção de Moisés, de modo que Moisés vai virar para olhar para a sarça. Porque Deus sabe como chamar a nossa atenção. Deus sabe como chamar a tua atenção. Deus sabe como te trazer para perto dele. Deus sabe em que área ele tem que tocar para que você se aproxime dele. Deus sabe como te trazer para perto. Deus sabe como tocar em você para que a sua atenção seja dele. Moisés se vira para ver Deus no meio da sarça, porque Deus sabe como chamar a nossa atenção. Deus sabe como levar o caminho, como mudar a nossa rotina, como trazer pessoas para perto. Deus sabe como criar coisas para despertar a nossa atenção. Como você que está aqui, que parou para ouvir essa palavra, porque precisa dessa palavra, porque Deus sabe como chamar a sua atenção. Deus sabe como trazer você para perto. Deus sabe como te trazer para perto. Deus sabe como chamar a tua atenção para perto dele. Quando Moisés se vira, Deus se apresenta a Moisés e diz: Moisés, tira a sandália dos teus pés, ou o sapato dos teus pés, porque a terra que tu pisa é santa. Agora entenda, é preciso saber interpretar o que Deus está falando. O que Deus está dizendo para Moisés não é, olha, esse local aqui é literalmente santo. Não, santo não é o local. Porque Moisés está pisando numa terra que é qualquer. Não é a terra que é santa. Santa é a presença de Deus que se manifesta na terra. Então, aquele ambiente passa a ser santo porque Deus está naquele ambiente. Como Deus está naquele ambiente, Moisés precisa se manifestar naquele ambiente com santidade. Porque desde o Antigo Testamento, Deus sempre se relacionou com o homem através da santidade. Por isso, tire a sandália dos seus pés. Tira aquilo que te impede de estar perto de Deus. Arranca da tua vida aquilo que te impede de estar perto de Deus. Por quê? Porque a presença dele é santa. Sobre a sua vida, sobre a minha vida e sobre a nossa casa. Não deixe com que algumas coisas na sua vida venham te impedir de estar na presença dele. O que está te impedindo de estar perto de Deus agora? O que está te impedindo de ter um encontro com Deus? Tire a sandália dos teus pés, para que você se relacione com ele, para que você esteja perto dele. Não existe nada mais valioso na sua vida do que a presença de Deus. Então tire a sandália dos seus pés. Tire da tua vida o que for preciso para você continuar na presença dele. De repente seja algo que esteja sujando a tua vida. De repente seja algo material que está tomando o lugar de Deus na sua vida. Tire a sandália dos seus pés.